Hoje tenho comigo a Sara Duarte Brandão, é uma autora portuguesa da nova geração, poeta, romancista com forte ligação às artes, à educação e à criação comunitária. Cresceu entre o Porto, o Vilar do Paraíso e as paisagens da Beira Baixa e Aroca, lugares que alimentam a sua imaginação e o seu trabalho artístico. Co-fundadora da Trus Trus Editora, aos 22 anos, onde é autora, designer e dinamizadora de projetos literários e comunitários. Licenciou-se em Design de Comunicação pela Faculdade das Belas Artes da Universidade do Porto, concluiu o mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes na Faculdade de Letras, onde desenvolveu um projeto sobre lenços de amor, com uma afirmação feminina que consiste literalmente em bordar o poema. Investigação que lhe valeu distinções académicas. É doutoranda em Ciências da Educação, com bolsa FCT, estudando práticas artísticas participativas com crianças e jovens, filhos de pessoas que estão presas. É também autora da Geração dos Bancos de Madeira, Cri Árvore e do livro de poesia Descolonizar o Sujeito Poético. Foi distinguido com menção honrosa no Prémio Glória de Santana. Em 2025 venceu o Prémio WUC Novos Autores com o romance Quem Tem Medo dos Santos da Casa, que já tinha sido vencedor do Prémio Literário Cidade da Almada e também agora do Prémio WUC. Mas olha, o Quem Tem Medo dos Santos da Casa. E também o Prémio Literário Nortear, com apenas 20 anos, também ganhou com o Conto Ver, que ainda com 20 aninhos, maravilha. Uhum. Factos curiosos que eu descobri sobre ti e achei imensa graça. Em pequena, achavas que a lua de mel era um país que os casais felizes visitavam. Sim. Oh, bem-vinda! Olá. Olá, Mariana, obrigada pelo convite. Sim, eu sempre tive uma ideia muito romântica das coisas e em pequena fiquei muito triste quando depois descobri que a lua de mel era pronto, uma viagem, que as pessoas é que escolhiam o destino e não o destino em si. Mas olha, mas mantém-se a premissa de que são casais felizes. Sim, eu acho que sim, eu espero que sim. Claro que sim. E pronto, o teu primeiro grande projeto também académico foi sobre avós, que também há aqui uma participação neste, Uhum. neste teu livro. Mas antes da leitura, claro que vamos então ao teu mais recente romance e premiado, Quem Tem Medo dos Santos da Casa. Olha, muitos parabéns. Eu estava aqui a dizer à Sara antes da nossa conversa, dizer, olha, gostei muito do teu romance, mas vou deixar os elogios para a nossa conversa. Gostei mesmo muito. Obrigada. Ainda bem que dei de caras com este livro. Acho que eu estava lá no dia em que tu ganhaste o prémio Book, que é sempre uma emoção. Estavas nervosa. Estava super nervosa e foi super inesperado, devo dizer. Que bom, que maravilha. E pronto, e gostei muito. E pronto, é a Maria Teresa, é uma mulher que cresceu numa pequena vila piscatória e há austeridade familiar, há a liberdade que ela encontra nos livros, porque de resto a família e o patriarcado não lhe dá muita, não é? Queres contar-te um bocadinho Uhum. sobre esta nossa Maria Teresa? Sim, a Maria Teresa é uma personagem em que eu me inspirei em várias mulheres, que conheço pessoalmente e aquelas que conheci através da literatura, que eu acho que os livros damos isto, não é? Vamos conhecendo pessoas que depois até ficamos confusos se as conhecemos na vida real ou não. E ela acaba por ser um retrato, daquilo que muitas mulheres enfrentaram ou tiveram que enfrentar numa sociedade, num contexto assim um bocadinho mais austero, uh, sem muitas liberdades, ou pelo menos sem muitas liberdades para mulheres mais revolucionárias como ela. E ela serviu-me aqui de mote para contar, de forma obviamente também fictícia, esta história dos santos da Aforada, que no livro são os santos dessa vila piscatória, assim, pronto, qualquer, digamos assim. E portanto achei que ela tinha que ser uma personagem que fosse bastante dinâmica, que era para conseguir relacioná-la com este acontecimento tão drástico, mas que, pronto, que acaba por marcar muito aquela vila e depois acaba por também servir como espelho para como é que nós, enquanto pessoas e sociedade, reagimos a determinados valores e acontecimentos. Engraçado tu falares que ela é uma mulher revolucionária, à maneira dela, sobretudo porque consegue não se importar com o que os outros dizem, consegue ser ela própria, ser fiel ao que ela precisa, não é? Ao que ela gosta. Mas é engraçado porque as mulheres, e lá vamos aos livros que tu escolheste hoje, são mulheres revolucionárias também. Há Sim, aqui uma, uma aí está coerência, a não é? inspiração. Sim, Ora bem, sim. muitas mulheres inspiradoras que tu escolheste. Mas então, olha, tem aqui dois certos que vou ler. Nós estamos, nem disse aqui para quem nos está a ouvir, nós estamos por Zoom, mas o teu som está ótimo, portanto ainda bem. Ah, Mas não boa. estás aqui à minha frente para eu te espetar o livro à frente a dizer agora lê tu.
Mas então vou ler aqui dois certos, posso? Claro. Então, sem spoiler, mas para dar assim um cheirinho deste livro maravilhoso. Para Maria Teresa, a busca da perfeição é assustadora. Tudo o que é, para ela, verdadeiramente belo, deve, à primeira vista, atormentar. Por isso via beleza todos os dias, em sua casa, nas figuras organizadas como mobílias em cada divisão. Nos cozinhados elaborados da avó, que o avô só podia provar devidamente sentado à mesa. Nos sapatos do pai, convenientemente engraxados pela mãe, que por sua vez só saía de casa para gastar o dinheiro da família em pormenores insignificantes. A aparência de uma família perfeita, abençoada por uma menina perfeita, que não trepava às árvores nem lia livros que falassem de amor, células ou pecado. Porque pecar é existir para lá da beleza. E numa casa tão grande não havia espaço para mais nada. Só para a beleza invisível da vida que se imaginava lá dentro e onde, todavia, ninguém era feliz. Isto é um ótimo resumo. ah, Sim, e por acaso é um certo que nunca ninguém me tinha devolvido. Foi. Portanto, foi uma boa escolha, sim. Olha, espero que sim, eu gostei muito. E porque eu tento sempre escolher assim, há assim os parágrafos que nós gostamos mais, não é? Vamos sublinhando. E, Uhum. e explica um bocadinho, não é? Já percebes o patriarcado, percebes o papel das mulheres, a mãe, a avó, a infelicidade escondida. E depois só mais uma frase, aqui está sozinha, mas adorei. Aliás, ela está literalmente sozinha. É um capítulo, tu tens capítulos curtos, são todos muito curtos estes livros. Sim, Que é ótimo porque quando estás com sono pensas, só acabar o capítulo. Ah, já está. exato. É bom para leituras antes de dormir. É ótimo. E aqui é só uma frase, então. Morrer é o ato inconsciente de continuar a vida na cabeça de quem nos ama. Hum. Uau, maravilha. Bom, então, fica aqui a recomendação. Quem tem medo dos santos da casa, estes santos que tu baseaste numa história real, não é? Sim, são baseados nos Santos, conhecidos como os Santos da Aforada, porque há um projeto que foi desenvolvido precisamente por um mestrado em património da Faculdade de Letras aqui do Porto, que lhes deu esse nome, para dar a conhecer estas figuras feitas pelo Altino Maia, que me serviram, sem dúvida, de mote para todo o livro. São estes Santos da casa. Estes santos que muitas reações trouxeram às nossas personagens. As Sim, figuras. muitas reações, principalmente negativas Exato. Eu não ia ou dizer nada, mas sim. assustadas. Sim, sim, acho que não estraga a leitura. Sim, e até o padre fica desiludido com o seu povo. Sim, Tens aqui é, personagens muito fortes. fica triste com a falta de fé, de uma fé assim transparente. Ora bem, quem tem medo dos santos da casa, recomendo. Já com prémios e olha, e vale a pena, como diz este podcast. Obrigada, muito Parabéns. obrigada. Agora, antes de irmos para a leitora, três Uhum. coisas que gostas, duas coisas que não gostas. Lembras das três coisas que Pois, gostas? gosto de dar e receber abraços. Isso para mim é uma coisa muito óbvia. Gosto muito de abraços, mas eu tenho que querer dar abraços, isso é Não é importante. qualquer um. Exato, não é qualquer um. E também tenho que querer receber abraços. Depois. Eu acho que as coisas que eu gosto são bastante óbvias para mim, então acho que disse ler na praia, certo? Certo? Porque eu adoro ler na praia. Adoro ler, pronto, é um bocado óbvio num podcast sobre livros, convido as pessoas que te dizem que gosto muito de ler, mas ler na praia traz um sentimento assim extra, não sei explicar, é como se todo aquele ambiente, eu gosto muito da praia, gosto muito do mar, gosto muito de água, permitisse algo mais para os livros. Tenho muito pronto, tenho essa fixação de que se eu não puder ler na praia num ano, então não sei se valeu a pena esse ano. E depois gosto muito de um bocadinho como a Maria Teresa, não na tapeçaria, mas gosto muito de fazer tricô e crochê, embora eu não seja maravilhosa em nenhuma das duas artes. É só algo que eu gosto de fazer em companhia e gosto de fazer a ver alguma coisa e agora que não tenho tido muito tempo, quando penso, há coisas que eu gosto de fazer e que sinto falta disso, sinto falta da altura em que eu era mais livre e ia beber copos de vinho aqui no Porto para o Pipa Velha a fazer tricô com os amigos. Isso dá-me saudades.
E os teus amigos alinham ou estás tu à conversa, eles com a mão no copo e tu com a mão nas agulhas? Não, alinham, alinham. Há assim um grupinho muito pequenino que alinha e que chegámos a até fazer uns encontros, que eram o Neat and Wine, para as pessoas fazerem tricô e beberem vinho em conjunto. E ainda tivemos assim uns anos a organizar esses convívios e fazem falta. Quando eu penso assim, em alguma coisa que eu gosto de fazer e que pá, nem sempre consigo, penso imediatamente nisso. Que engraçado. Boa. Fica aqui na tua lista de agora quando abrandar, falta. Sim, tenho que voltar. E até há escritores que têm isso, que até porque criativamente tu continuas, pá, estás a fazer crochê e podes perfeitamente estar a resolver alguma situação no livro que estás a escrever ou ter uma ideia para uma personagem, até mesmo criativamente é uma boa pausa porque na verdade não paras, não é? Sim, sim, e principalmente quando já estamos naquela fase da peça em que já não precisamos estar a ver códigos, porque a mim chateia-me um bocado, eu acho que eu não faço mais porque chateia-me um bocado eu não decorar logo qual é o ponto e assim. Se eu souber qual é o ponto já é ótimo porque eu já estou só a fazer aquilo automaticamente, e a minha cabeça pode estar noutro sítio. Ok. E isso a mim é muito agradável. Exato, não ter que pensar. Sim. Agora, duas coisas que não gostas, eu tenho que dizer, já te explico porquê, mas rimo imenso aqui com uma, porque é quase uma coincidência, mas coincidências, bom, eu já explico, diz lá. Duas coisas que não gostas, lembras-te do que me disseste? Lembro-me dos olhos. Eu odeio ver pessoas a tocar nos olhos, chegar perto de olhos, sem nenhum desprezo por oftalmologistas, mas eu odeio a oftalmologista. Pois só, pronto, no olho e assim, tudo o que é relacionado de me aproximar dos olhos faz-me imensa confusão. Sabes que é isso que eu me ria sozinha, porque isto é uma à parte, não interessa para nada, mas eu tenho que partilhar. Eu tenho lentes de contacto. Ai, Tu também pois, disseste isso, que não gostas de ver pessoas nunca teria lentes de contacto. Exato. E eu tenho já desde os 13, eu sou muito miúpe, eu vejo muito mal e tenho miopia, Sim. estigmatismo, pronto. E uso lentes de contacto há 1000 anos e sempre me dei bem, sempre me correu tudo bem e a mim não me faz confusão nenhuma mexer nos olhos. E há pouquíssimo tempo troquei graduação, continuo a aumentar, troquei as lentes e não está a correr bem. Eu não estou a ver nada bem. Portanto, há aqui algum erro de graduação e tem a ver com o estigmatismo. Então, às vezes, só rodar o nadinho à lente, desculpa se te estou a impressionar, só de É. dizer isto, só rodar às vezes ajuda um bocadinho. E hoje vim para aqui antes e estou aflita mesmo, porque imagina, estou com a folha à minha frente onde eu tenho a matéria estudada para esta conversa, não é? Eu não estava a ver nada. E pensei, meu Deus, então, sozinha, sem ti, aqui no Zoom, não é? Nesta câmara que nos estamos a ver, então comecei a rodar a lente para ver se tem a ver com o eixo, já olha, bem. E de repente estou aqui a recapitular a matéria, tu não gostas que se mexem olhos, e pensei, bem, durante a conversa, se eu começar a ver mal, não vou rodar a lente de contacto em cheio hoje. Ainda mais hoje que temos vídeo, que também não costumo ter. Não, mas agradeço que tenhas feito antes, mas se tiveres que fazer, está ok, eu posso fechar os olhos. A mim, Eu aviso. faz-me confusão, e depois, como as pessoas às vezes descobrem isto sobre mim, têm aquela coisa de dizer Sara e virar o olho, assim, Ai, a não, pálpebra não. ou assim, Não, e não. faz-me imensa confusão. A minha Não. irmã também usa lentes, sempre tive assim à minha volta pessoas a pôr lentes de contacto, e não sei porque é que me faz tanta impressão, mas faz. Engraçado. Ah. Tenho muita sensibilidade, ao toque dos olhos. Eu tive uma convidada aqui, a Bumba na Fofinha, que tem isso com umbigos. Ai, umbigos. Ai, não, por E acaso há eu mesmo todo até um gosto de nome, ter umbigos. há mesmo. Sim. Pronto, são situações já diagnosticadas e tudo, não serás a única também. E com certeza Pois, alguém vai dizer certamente. isso. Depois alguém vai se identificar comigo. Ora bem, exatamente. Mas eu não vou provocar, não vou. Se eu tiver mesmo que mexer no olho, eu saio do plano da Ok. câmara. Bom, outra coisa que tu não gostas, ler e ouvir comentários desnecessários. Sim. Pois, eu lembro que eu descrevi isso, disse isso, porque das coisas que eu mais gosto da liberdade de expressão é também o silêncio, não é? Eu acho que é muito importante nós sabermos, às vezes não temos nada para dizer e às vezes até coisas simpáticas, simplesmente há esta necessidade que temos que responder a tudo imediatamente, temos que saber sobre tudo. E eu gosto muito desta ideia super revolucionária, de nós podemos pensar um bocadinho antes de escrevermos, mesmo que seja uma coisa boa a dizer. Mas hoje em dia, hum, uma pessoa quer ler uma notícia ou ver uma coisa e os comentários, a maior parte dos comentários são coisas que as pessoas escrevem sem pensar na arte que é, o silêncio. Que é importante às vezes saber, só não dizer, porque é desnecessário e não acrescenta nada. Não que nós tenhamos que estar sempre a acrescentar alguma coisa, mas também assim diminuir faz-me faz-me alguma confusão e depois deixa-me irritada, porque é uma parte em mim que gostava de responder, mas depois não me posso tornar numa dessas
pessoas do Facebook que está passo o dia a responder a comentários, então fujo a isso. Mas não leio porque fico logo irritada. Às vezes tiro prints e mando a pessoas assim: olha para isto, isto irritou-me imenso. Mas pronto, tenho que ultrapassar Eu acho que sozinha é mesmo para essa a não ir dizer sugestão. nada. Não leias. Sim, é isso, é isso. Mais vale. Às Sim. vezes é difícil, mas sim. É, mas tens razão, não se pensa nas consequências, às vezes podem tentar a magoar alguém, não é? É o famoso põe-te no meu lugar, chamado empatia, não é? Põe-te no Sim, lugar das sim, que outras pessoas. falta imenso, não é? Então Falta na muito. internet, pronto, a internet é um mundo É, pouco empático. exatamente, é mesmo, é verdade, sim senhora. Olha, vamos então agora conhecer a leitora. É que tu não ouves, mas eu ponho aqui uma musiquinha, mas eu acho que ela não Eu entra sei. no Não, não, não. computador. Fica assim um separadorzinho que eu gosto de. Quando tu Sim. disseste que conhecias o Sim, podcast. sim, sim, eu sei. Bom, então, Ana Zamil, és escritora, és artista, tens o teu projeto comunitário fantástico. Quando e onde consegues tu ler? Então, eu não tenho propriamente uma regra de leitura. Eu leio quando dá, um bocadinho quando dá. E, por exemplo, não sou uma pessoa que adora ler à noite, devo dizer. Eu à noite já estou um bocadinho dispersa. Eu não sou uma pessoa produtiva à noite de todo, no geral. Aquelas pessoas que escrevem à noite ou trabalham à noite, leem à noite. Para mim, depois de jantar, eu fico um ser humano um pouco a leste. Então, se tiver a oportunidade, prefiro ler de manhã um bocado, pausas de almoço também. E depois gosto muito, assim, acho que as vezes é que eu leio mais é quando tenho férias, férias é aquela altura perfeita, mas assim, durante a semana, quando, ou no fim de semana, ou se tenho uma semana em que eu me organizo e há um dia no meio da semana mais livre, posso tirar assim uma tarde para ler. Ah, que Tipo, bom. se for preferencialmente, eu gosto de ler, principalmente se for uma coisa mais longa, sem limite de tempo. Ahm, Depois eu intercalo muitos livros diferentes, leio muitos géneros diferentes, poesia e prosa ao mesmo tempo, e a poesia já é uma coisa que eu levo e tento que seja mais, que leia mais ao longo da semana e ao longo do dia, porque tenho essa capacidade de eu poder, pá, leio dois poemas e acabou. E às vezes a prosa não permite isso, claro que permite, mas eu sou dessas pessoas que não adora deixar capítulos a meio, claro que às vezes deixo, mas pronto, se tiver a oportunidade de poder ler com, com tempo e dizer assim, esta tarde eu vou ler, isso dá-me muita satisfação. Que bom. E esse ritual, que no fundo sentes como um luxo, não é? Há algum, imagina, na cama, no sofá, numa esplanada, se for verão já sabemos que é na praia, mas tens assim Sim. alguma rotina, algum ritual? Por acaso eu não leio muito na cama, já li mais, acho que é mais quando era mais nova, lia muito na cama. Há muito esta coisa quando somos adolescentes e crianças, começamos a ler assim na cama. Pois é, tens Hoje razão. em dia, não é? Super, É. levamos o livro para a cama e E não mesmo à sei, tarde, não é? Se mesmo que seja durante o dia, vamos para a cama ler. Por cima sim, da cama. porque acho que o nosso quarto nessa altura, né, isto entra muito na questão da Virginia Woolf, podemos entrar por aí, mas o nosso quarto nessa altura é o nosso espaço, não é? É super o nosso espaço, a nossa liberdade, então acho que há muito isso. Quando começamos a encontrar outras liberdades, eu gosto muito de ler em esplanadas, mas tem que ser, pronto, mas depois sou uma pessoa também um bocadinho chata do género. Se alguma coisa me tiver a incomodar mesmo ao meu lado, já me estraga um bocado a leitura, mas gosto de ler em comboios e gosto de ler no sofá também. Se estiver em casa, leio no sofá. Se estiver fora, esplanadas e esta ideia do comboio também me agrada muito. Ir Sim, é só numa ótimo. viagem e ler um livro inteiro. Não perdes tempo, não é? É ótimo aproveitar o tempo para. Eu também gosto de ler no comboio. No cima não enjoo, Sim. finalmente. Sim, eu tenho que ir na direção, isto é outra coisa, eu tenho Não que ir podes na ir de direção costas. da viagem, não posso ir de É como costas. eu. É como eu, Ok, fazer as se costas. eu começar a ler de costas, então está o caldo entornado. É, Mas se for na direção do comboio, consigo ler e é maravilhoso. exatamente. Um bom luxo, sim senhora. Agora, Sim, a pergunta difícil que eu te fiz. Quatro livros que tu gostaste de ler. muito difícil. Começamos com a Virgínia Dias, Como um Pedaço de Terra Virgem, uma antologia quase completa da poesia de Virgínia Dias. Sim. Conta-me lá. Então.
Esse livro chegou à minha vida tarde, bastante tarde, assim, há uns 2 anos, diria eu. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, ou como é que se diz, sobre os lenços de amor, então andei muito à volta da poesia de mulheres analfabetas ou com pouca educação. E por acaso não me cruzei de todo com a Virginia Dias. E o meu namorado partilhou comigo um dia: "Pá, tu nunca leste este livro da Virginia Dias? Pronto, acho que é mesmo assim, vais adorar, é o teu género." E eu li e fiquei coladíssima, não só na poesia dela, mas em todo o contexto do livro, no prefácio do José Mário Branco, etc. E fiquei impressionada e meio que chateada comigo. Como é que eu não conhecia isto antes, não é? Quando temos aquela relação com o livro que parece que o livro teve na nossa vida a vida toda. Eu tenho uma relação muito bonita com esse livro, porque acho que ela diz muitas coisas muito importantes, e mostra uma capacidade e uma relação com a escrita e com a imaginação que as pessoas têm naturalmente. Claro que depois há uma certa magia, eu gosto de acreditar nas pessoas que se sentam para escrever e que sentem essa necessidade, mas o facto de como ela escreve sobre o mar sem nunca ter visto o mar, como ela ah, descreve aquilo que ela gostava que fossem direitos que ainda não tem ou que o povo ainda não tem, de uma forma tão ah, ativa e tão, ao mesmo tempo, poética, que fiquei tão ligada ao livro que na altura estava a organizar o 50 Abris, que é um livro da Trus Editora que juntou assim muita gente, e quando queria escolher um excerto qualquer para começar o livro, fui à Virginia Dias, e é a Virginia Dias que pede o grito de Abril, num poema que ela tem, numa quadra que ela tem nesse livro. Então, pronto, acho que ela ficou automaticamente muito. Tornou-se numa autora muito importante para mim. Que bom, ela diz que a poesia nasce da vida rural alentejana, marcada por injustiça social, trabalho agrícola duro, aliás, pobreza e desigualdade. A própria, para já, começou a fazer poesia, porque ela também diz e a canta, não é? Há poemas ditos. Começou a fazer já antes de saber escrever. E depois a própria teve que largar a escola aos 11 anos para ir para o trabalho agrícola. Portanto, é o que tu dizes, Uhum. já desde cedo, era quase como uma necessidade esta poesia que lhe sai. Sim, é uma urgência. E é uma urgência tão honesta e ao mesmo tempo tão bonita. E eu gosto muito de pensarmos, de trazermos as nossas paixões literárias para a terra, no sentido em que esta ideia de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode escrever, isto poder ser um espaço mais democratizado, para mim é uma ideia super bonita. E a Virgínia é esse exemplo ah, muito muito necessário, não é? Porque sempre que há essas conversas ou aquela ideia de que a poesia é um lugar mais elitista, ela é o primeiro exemplo que eu me lembro para dizer: não, vocês já viram isto? Pá, é tão bonito, que pronto, que acho que é. E depois tem essas coisas, tem uma característica também de alguma Portugalidade que não é excessiva e que eu gosto. E também na relação com o feminino, ahm, pronto, que eu gosto muito. Era o Portugalidade no geral e o alentejano em particular, não é? Sim, exatamente. Uhum. E eu gosto destas curiosidades. Ela escreve desde cedíssimo, mas só de vez em quando é que publicava em concursos literários, mas recebeu prémios e menções honrosas. E depois ela tinha muitos poemas em gavetas durante décadas, e foi o marido que descobriu quando ela tinha 40 anos e que lhe deu este impulso para publicar. Eu Fantástico. só sabia isso do marido, até nem sabia que ela já tinha tido vontade de publicar. Para mim tinha sido até só, pronto, li isso também do marido ter impulsionado, o que também é raro e é bonito, no sentido, na altura, não é? Uma mulher que escrevia para si e depois tem um marido que diz: não, temos que pegar nisto. Toda a história dela é bastante inspiradora, eu acho, de um ponto Fantástico. de vista
positivo. Exatamente, exatamente. Virgínia Dias, Como um Pedaço de Terra Virgem. Então é um livro-vida, é uma antologia que tem também um CD com gravações da própria autora, poemas ditos, cantados e contados. E diz que é uma obra, como tu disseste, uma poesia popular, oral, Uhum. visceral, que transforma a dureza da vida em palavra poética. É isso, muito bem resumido. Que maravilha. Agora mais outra revolucionária, uma das Três Marias, a Maria Velho da Costa, com Uhum. o livro Cravo. 22, é um conjunto de 22 textos entre crónica, poesia, o manifesto ou o ensaio. Sim, eu tenho muita dificuldade a escolher livros. Isto é a pior pergunta que me podem fazer, ou escolher autores, porque fico sempre a pensar, ai, mas se calhar vou-me esquecer, não vou dizer este ou aquela, e aquele também me marcou igualmente, ou se calhar agora isto vai. Então, procurei dizer-te livros sobre os quais eu não tenho falado muito, mas de que gosto bastante e que volto a eles. E também de géneros diferentes, porque como sou uma pessoa que gosta de géneros diferentes na literatura, interessa-me muito poder mostrar isso. E o Cravo tem mensagens, mais uma vez, super urgentes, mas o que eu acho espetacular nessas crónicas, nesses textos da Maria Velho da Costa, é que são bastante reflexivos, mas transcendem. Há aquele texto que se calhar é o mais conhecido sobre as mulheres que vão, que faziam isto e aquilo antes da Revolução, que até muitas vezes é usado em interpretações de teatro, acho que até há um vídeo muito bonito da Sara Barros de Leitão a dizer este texto. hum, Na RDP Play encontra-se, mas além desse, que é aquele que eu se calhar quando li o livro, eu peguei no livro por saber que esse texto era desse conjunto de crónicas, ou que ela tinha publicado nesse aglomerado, tem muita, tem muitos textos também sobre o próprio ato de escrever ah, de uma forma muito clara e ao mesmo tempo bastante mágica disto do que é escrever e o que é este diálogo com a própria escrita. E mais uma vez, claro, é um livro que uh, trata de temas que me interessam bastante, que me são queridos, que acho que Abril é um tema que nos é querido, no geral, mas que não fica só ali. Portanto, é atual. O que eu quero dizer com isto é que mesmo que algumas das lutas que, que a Maria Velha da Costa descreve nessa obra não estejam exatamente da mesma forma, se nós lermos agora, esses textos não perdem importância. E isso é uma coisa que eu gosto de um livro, que é eu volto a ele e ele continua-me a dizer o mesmo que me disse quando eu o li pela primeira vez, porque nem sempre isso acontece, não é? Ok. E no caso do Cravo da Maria Velho da Costa, eu consigo voltar, consigo abrir assim numa crónica e dizer, isto continua-me a fazer imenso sentido. Que, uau! E tu costumas reler? Não, não só este, mas és uma releitora? Não livros na íntegra, sou uma releitora de excertos. Ok. Eu sublinho muitos livros e às vezes, quando estou à procura de uma ideia que eu sei que eu li num determinado livro, eu vou ao livro e vou procurar essa ideia especificamente. Então, faço uma leitura de sublinhados. O André de Cedeira até tem um poema sobre isto, que é. Que ele diz a certa altura que era interessante existir uma biblioteca só dos sublinhados, e eu sou super a favor porque ia-me dar um jeitaço eu ter duas bibliotecas, uma com os meus livros e outra só com as coisas sublinhadas. Claro que isso também varia, não é? Eu se calhar hoje não sublinharia o mesmo, etc. Mas por ter esta necessidade de há sempre mais para ler, há mais para ler, quando tenho que reler alguma coisa, volto àquilo que eu sei que me marcou. Ora bem. Isto é um livro, este Cravo, não diz tudo, claro, mas é um livro imprescindível para compreender Portugal, para pensar o país, a revolução, as mulheres e a condição dos escritores. É uma reflexão sobre liberdade, censura, país e identidade. É, tudo num livrinho que se lê bastante bem. Boa, estes 22 textos, Cravo da Maria Velho da Costa, ela que tornou-se internacionalmente conhecida como uma das Três Marias, não é? Uma Uhum. coautora das novas cartas portuguesas, que foi proibida esta obra pela censura e levou as autoras a julgamento até durante o Estado Novo e pronto, e tornaram-se um símbolo da resistência feminina, portanto é sempre
um bom exemplo. Sem dúvida, Maria Velho da Costa aqui, muito importante, não só o Cravo, outras obras, claro, mas pronto, eu tive que me cingir e acho que foi uma boa escolha. Boa, sim, ele tem muitas outras. O Amante do Crato, o livro do Meio, Maia Menos, Casas Pardas, Lúcia Lima. Está tudo online então. Sim. A Maria de Fátima de Vivar Velho da Costa, com o cravo. Agora vamos para um homem, também ele muito à frente do seu tempo, Saramago, Uhum. com... Sabes que é engraçado, porque Saramago já, claro, que já cá foi escolhido várias vezes, sobretudo com o ensaio sobre a cegueira. És a primeira que me traz este romance, A Caverna. Caverna, ok. Pronto, eu sou aquela pessoa quando me perguntam, autores que gostas, e eu tenho sempre que dizer o Saramago, e eu sei que é uma resposta que anda em todas as bocas, ou quase todas, mas eu acho que ainda bem, e que devia continuar a andar. E eu tenho esta coisa com o Saramago que é, eu gostei tanto a primeira vez que li, e li para a escola, li o Baltasar e a Belimunda, ou o Memorial do Convento, e gostei tanto que pensei, ok, eu vou continuar a ler. E comecei a ler outros livros dele e depois tive esta vontade gigante de não ler muito mais porque senti que eles iam acabar, portanto, que eu ia ficar sem livros do Saramago para ler, e isso era uma não opção, então agora leio de forma mais espaçada. Há muitos livros de Saramago que eu gosto. E às vezes acho que falo de outros, nomeadamente das Pequenas Memórias, é um livro a que eu regresso pela forma como está construído, mas A Caverna foi assim, acho que dos romances que mais me marcou na vida. Eu sou capaz de ter lido A Caverna há uns 10 anos. E ainda te lembras? Ainda me lembro, porque é a história mais complexa escrita da maneira mais simples. É impressionante como é uma história tão familiar, tão próxima, e que ao mesmo tempo prevê mil e uma coisas. Eu lembro que na altura estava a ler e não sei. Não tinha sido escrito, obviamente, na altura em que eu o estava a ler, não é? E em que já temos toda esta coisa de estar tudo ligado e as televisões já têm as séries todas e uma pessoa já aqui, não é? Aquela ideia do Big Brother, de outras distopias. Mas a forma como o Saramago traz isso para Portugal, ah, e depois, claro, ligado a uma ideia mais filosófica da caverna, que acho que foi o que me impressionou mais, mas não sei, como aquela. Como é só a história quase de um homem que é confrontado com estas ahm, mudanças com a sua família, mas que não deixa de ser um artesão, não é? E que tem sempre algo tão simples que A Caverna é um livro que eu, sem dúvida, um dia na vida, depois de acabar os outros todos do Saramago, eu vou reler, talvez releia A Caverna primeiro, porque preciso de voltar a perceber como é que ele fez isto, como é que é possível fazer com simplicidade descrever o mais complexo e deixar-nos tão inquietos. Eu acho que foi um livro que me deixou tão inquieta que, que até hoje eu tenho sempre comigo essa ideia de inquietação e esse final, pronto, que não quero estragar a leitura a ninguém, mas é um livro que vale a pena as pessoas, pronto, não desistirem. Sim, eu digo sempre, vale mesmo a pena não desistirem. É o Cipriano Algor, é um moleiro artesanal que vê o seu trabalho tornar-se inútil num mundo dominado por um gigantesco complexo comercial chamado O Centro. E depois, literalmente, há lá uma caverna, não é? Depois há toda a Uhum. relação dele com a filha e com o genro, a mudança para este Para centro, esse lugar, sim, sim. para este lugar. Uhum. E pronto, e depois então, nas profundezas deste edifício, há tal caverna. Eu lembrei-me, muito mais simplista este exemplo, mas eu lembrei-me por acaso há pouco tempo vi uma notícia, a fotografia era muito gira, que era uma senhora que se negou, isto nos Estados Unidos, se não me engano, que se negou a vender a casa dela, todos os vizinhos venderam as casinhas deles, para se Hum. construir um super centro comercial. E então é uma Ah. fotografia incrível que é, incrível, na verdade, sinistra, mas a história é Uhum. muito gira, porque à volta da casinha muito querida dela, parece assim uma maquetezinha, tens uma parede enorme, aliás, por trás da casa dela, uma parede enorme, monstro que é o edifício do centro comercial, vá. Mas depois a história eu gostei, porquê?
porque ela, isto foi tipo, quase um símbolo de resistência, literalmente, não é? Uhum. Não vendeu, e deram uma fortuna, ela não vendeu a casa, queria ficar com a casa dela até ao fim, foi construída à volta, então eles contornaram, mudaram o projeto, vá. E depois a história é gira porque ela acabou por ficar amiga do dono do centro comercial gigante. E, Uau. e ela já cá não está, é uma história já, uma homenagem, vá, póstuma, mas ficou o símbolo da Uau. imagem. Se calhar não Ah, tem nada a eu ver com isto, mas lembrei-me sim. desta Não, imagem. não, de certa forma tenho. Eu acho é que o Cipriano é mais teimoso, não, não sei se ficaria, mas a verdade é essa, é que parece que o Saramago conseguia escrever tudo aquilo que ia acontecer e ao mesmo tempo descrever também de uma forma muito clara e com uma imaginação para mim invejável aquilo que também já aconteceu. Portanto, fazer-nos pensar naquilo que nós já vivemos e se calhar não questionamos, e depois estamos a lê-lo e não sei, andamos assim voltas entre o passado e o futuro, de uma forma ah, muito urgente, não é? De quase ok, eu agora tenho que estar mais alerta. Acho que ele é assim um autor que nos deixou muitos avisos e deixou-os com uma escrita, pá, para mim, eu sei que também não é uma opinião transversal ou que toda a gente concorde, mas com uma escrita para mim que também é muito sublinhável, vou usar este termo. Tens lá muitos pode estar na Sim, biblioteca dos sublinhados, tens um grande pode extensão. estar na biblioteca dos sublinhados, sim, sem dúvida. A caverna do Saramago. E temos aqui outra escolha, de outra também mulher muito à frente do seu tempo, a Jamília Pereira de Almeida, com Luanda, Lisboa, Paraíso. Uhum. Sim. Eu tenho às vezes esta dificuldade, não é? Vou escolher livros e tal, e penso sempre em livros mais antigos, não é? Ou que foram escritos há mais tempo, que é uma ideia errada de pensar, não há literatura que nos marque imenso a ser feita agora, que é mentira, não é? Porque o que mais há são livros que me marcam recentemente. E quando penso assim, nos últimos anos, um livro que é recente, que me tenha marcado muito, Holanda, Lisboa, Paraíso porque acho que é um retrato muito importante de um lado menos conhecido, eh, da colonização ou da descolonização, portanto, deste retorno que tem muitas arestas, e acho que é feito de uma forma tão metafórica, mas de uma metáfora palpável, não é? Eu lembro-me que uma das personagens ser o Aquiles, a escolha dos nomes, e depois tem uma coisa que eu gosto muito, que é, eu gosto muito de cartas e leio muitas cartas também, e coleciono postais, tenho assim uma obsessão com trocas de cartas, postais, etc. E há uma personagem, não é, que nós quase só conhecemos através de cartas, de troca de cartas. E isso é uma coisa que eu achei muito feita de uma forma muito inteligente, e muito bonita e muito próxima, porque não sei, acho que não há ninguém que não tenha aquele familiar ou aquela história da família que não conheça só de histórias ou de cartas que encontrou dessa troca. Portanto, são marcos muito importantes na vida de uma família, na vida de todo um contexto. E os telefonemas, não é? Aqueles telefonemas contados. E ela faz isso de uma forma muito metafórica, e mais uma vez é um livro que eu não gosto de livros que me queiram explicar alguma coisa ou que tenham assim como é que eu digo, uma moralidade por trás. E mais uma vez a Jaimilia tem essa capacidade que ela só nos deixa mais questões e só nos deixa até, não sei, um bocadinho com o coração nas mãos. Pelo menos eu fico. Há personagens que me deixam com o coração nas mãos, que eu quero mais olha, abraçar. Eu abraçava muitas personagens deste livro, se Ficar elas, só se ali no elas Aquiles. deixassem. Sim, epá, e os nomes, é espetacular. Um, e lá está, não procuro uma explicação histórica para o que aconteceu e para o que é que acontece a imensas dessas pessoas, mas fico mais alerta e não sei, e são personagens que ficam a ressoar muito tempo connosco e que depois acho que entram em diálogos bonitos. Eu lembro-me
às vezes lembro-me desse livro quando vejo uma outra coisa sobre esse tema. E isso é espetacular, porque escreve tanta coisa e faz tanta coisa. E o facto de eu ver e pensar, isto também me lembra a forma como a Jamilia contou isto. Então, pronto, acho que é por isso que é um dos livros que ressoa comigo. Sim, e é muito humanas, é pai e filho que chegam a Lisboa em junta médica, portanto vêm de Luanda, têm que sobreviver entre doenças e dívidas e a distância da família, lá está, ficou em Uhum, Angola. E depois, pronto, e depois há um refúgio que é o paraíso, que está no título, não é? Onde fazem uma amizade, portanto, há todo, pronto, há os temas da migração, da uhum, deslocação, não é? A experiência de chegar a Portugal num contexto pós-colonial, depois a pobreza, relação pai-filho, a fragilidade, a ternura possível, é tudo muito uhum. humano. Daí ter ficado contigo. Maravilha. Jamília Pereira de Almeida. Sim, Este livro já tinha sido escolhido nesta temporada até pela Marta Martins Silva, também claro. escritora, que escreve sobre, olha, sobre os retornados da África. Ok. Também te recomendo, e esta conversa foi o número 31 desta temporada. Recomendo-te, então, Luanda, Lisboa, Paraíso, da Jamília Pereira de Almeida. Hum. Agora, tu tinhas dado a nota de que difícil que é, e eu sei disso, escolher só 4 livros. Agora, Uhum. uma pergunta mais difícil, mas já estás à espera. Tu disseste que ouvias este podcast. É verdade, sim, sim, sim. Como um pedaço de terra virgem da Virgínia Dias Cravo, da Maria Velho da Costa, A Caverna, Saramago, Luanda, Lisboa, Paraíso, Jamília, Pereira de Almeida. Escolhe um. Ahm, É difícil, mas eu vou manter a resposta que eu tinha quando te dei os livros para escolher e depois pensei, a Mariana vai-me fazer aquela pergunta e eu vou ter que reduzir e vai ser horrível. Mas eu escolho como um pedaço de terra virgem só por uma razão, até se calhar menos óbvia, que é eu acho que nós andamos, no geral, no mundo, a precisar de empatia e de esperança. E acho que ler um livro de uma autora que tinha tudo contra si para ser autora e que nos deixa mensagens não só revolucionárias, como bonitas, como simples, como escreve a partir de um. Transforma o seu cotidiano em algo muito maior, porque é isso a beleza e a capacidade da literatura. Acho que escolhi este livro porque acho que neste momento também é isso que eu preciso e é um bocado isso que eu sinto a necessidade de fazer, de, de mostrar às pessoas, ou não sei, na desesperança que anda à nossa volta, de mostrar às pessoas a Virgínia e dizer: Olha, vejam, não, nós somos todos capazes e é importante que tenhamos esta empatia e esta ligação. E acho que às vezes não é preciso ir super longe para encontrar uma frase, um canto que nos dê isso. E pronto, fico feliz por ter conhecido este livro. Eu fiquei muito feliz por ter conhecido este livro e fiquei com pena de ter conhecido, digo, tarde na minha vida, Até que parece que eu não estou a é falar com uma tarde. senhora de 80 anos. Sim, lá está, mas eu penso assim, aos 8 é que eu devia ter lido isto. Não, mas eu Não? acredito que chegou na Estou altura na certa. altura certa, claro, mas Claro. se eu puder dizer a outras pessoas, se eu puder fazer isto que o Valdemar fez comigo, não é? De passou um livro que se tornou importante e agora as pessoas vão ler, vão lê-lo e ele também se torna urgente, pronto, fico muito satisfeita. Que bom. Vou continuar a passar a palavra sobre este como um pedaço de terra virgem da Virgínia Dias, da poeta Virgínia Dias. Mas acho que tu aqui, Sim. agora voltando, e para acabar, não, quem tem medo dos santos da casa, tu também tens aqui a Uhum. empatia, nem falámos na Joana, que tem uma relação, são duas amigas se calhar até duas gerações diferentes, separadas, mas ainda bem que a Joana tem a Maria Teresa, a nossa protagonista, na sua vida, e ainda bem que também a Joana entrou na vida da Maria Teresa, não é? Uhum. Também tens aqui muita empatia, também tens aqui de facto, mesmo passadas 2 gerações, eu digo 2 gerações, estou a assumir, não é? A Maria Teresa já mais velha e a Joana miúda, a Sim, brincar com os sim, sim, é miúdos, uma relação bastante intergeracional. completamente. Sim, Mas que eu acho essa que vem vida, muito da ligação que eu tenho e tive sempre aos meus avós, e isto eu falo muito disto, ou a pessoas mais velhas, tios avós, não sei, gosto muito de ouvir histórias. Já fiz um projeto também num lar e esta ideia de estarmos só a ouvir histórias de uma vida interessa-me muito e interessou-me passar isso
para o livro, que acho que é importante nós reconhecermos que as nossas amizades podem ser muito distintas e amplas, e isso dá-nos assim, a mim conforta-me muito saber que eu posso considerar-me amiga de uma Maria Teresa, eu sendo a Joana ainda agora, se calhar. Exatamente. E é mais sábia do que tu, não é? Portanto, só temos a aprender e a valorizar estas amizades Claro. especiais. Quem tem medo dos santos da casa, eu recomendo-te. Falaste agora nisso, obviamente já saberás do Misericórdia, fizeste-me lembrar para te recomendar o Misericórdia da Lídia Jorge. Acho que é um Uhum. livro que também entra aí. E estava aqui a pensar no outro, agora já não me estou a lembrar, mas depois vou mastigar para te dizer. Outro também destas relações mais que me lembram a Maria Teresa e a Joana, vá, para te recomendar. Falaste há pouco, isto já é mais assim, já é outro género, mas falaste que gostas de escrita epistolar, portanto, lembraste-me, Uhum. já recomendei aqui neste podcast, A Correspondente, que é um livro maravilhoso e recomendo-te também. Eu acho que este é dos poucos, se calhar, que é completamente transversal, ou seja, eu acho que qualquer pessoa que vá ler goste, e há pessoas que ao contrário de ti ficam, cartas, não sei se adoro, mas não perde o seu ritmo, Ok. e é totalmente em cartas, uma personagem mais velha, uma senhora já mais velha que fala com a filha, com o vizinho, é tudo por recados ou e-mails, ou nem que seja, olha, muito obrigado pelas flores que deixou à porta. Um recado, é tudo Uhum. por escrito. É assim um bom desafio que a autora conseguiu lindamente e Nunca isso li, vou cheio de anotar. empatia. É, Virginia, eu acho que também é Virginia, olha como a tua Virginia, acho que é Virginia Olha. Evans, mas eu depois deixo aqui no Ok. descritivo deste episódio, que é maravilhosa, correspondente, é cheia de empatia. Tu gostas de mim também, é um bocado uma Maria Teresa na tua vida, tu queres ser amiga dela, acompanhas o que ela está a passar, depois troca cartas com pessoas, cartas que tu percebes que é ficção, não é? Mas que troca cartas com o Joan Didion, que é maravilhoso. Ah, uau, ok. E Depois sempre. arriscado, gosto de coisas E arriscadas. não é usado da parte da autora, percebes que é muito orgânico e muito Ok, quase uau. querido, ternurente. E depois também tem troca cartas com a amiga, com a melhor amiga, e depois é giro, tu tens isso muito com certeza com os teus amigos, não? Olha, o que é que estás a ler? Então olha, estou a ler este, Sim, e às vezes é só me passando, nem sequer falam sobre o livro, é só, olha, agora estou a ler este, agora estou assim. Olha, muito giro. uau. Correspondente também te recomendo. Recomendo-te a autora portuguesa, até já tenho aqui nas minhas notas, Ana Bárbara Pedrosa, Uhum. se já leste ou não. Este protagonista, estava a pensar em concreto, O Amor Estragado, aqui é um protagonista detestável, mas é um bom livro que também te recomendo, e ela já cá esteve neste Ok. podcast. Nunca li, mas eu costumo gostar de livros com protagonistas detestáveis. O A Dor Também. Fantasma, do Rafael Galo, por Rafael exemplo, Galo, é assim. detestável e eu gostei bastante. Ora bem, grande livro, ele já cá esteve Gostei também. de. Sim, sim. Boa, então olha, recomendo-te O Amor Estragado, da Ana Bárbara Pedrosa. E depois eu tenho sempre um livro para oferecer. E como nós nos conhecemos em Lisboa, foi quando tu eras nomeada, vai, depois vencedora do Prémio WUC. Sim. Depois estava a combinar contigo esta conversa e tu, Mariana, mas eu estou no Porto. Eu, pois é, que Sim. disparate, pronto. Portanto, até trouxe o É. livro que era para te oferecer, agora já sabendo que íamos para o Zoom, mas depois envio-te por correio. Mas então isto até foi uma recomendação Uau. da WUC. Eu não sei se aqui no Zoom isto aparece ao contrário ou estás a ver bem. Estou a ler O Nervo Óptico, O nervo óptico. Então, Maria Gainza. Uau, não conheço. pronto, ela é escritora e crítica de arte. É Ok. argentina ela. Pronto, e depois fala sobre a vida de pintores incríveis, e tu também és desta área, não és só da escrita, Uhum. não é? Portanto, são pintores famosos do século XVI ao XX. Portanto, fala sobre vidas incríveis destes pintores, sobre o banquete que o Picasso ofereceu em honra de outro pintor, do Rousseau, entre a admiração e a troca, ou sobre as misteriosas razões, e estou a ler, que o pintor, o Rothko, se recusou a entregar ao luxuoso Four Seasons uma encomenda milionária. Portanto, há aqui várias histórias que Ok. aprendes sobre história, vá. Sim, sim, eu vi uma peça de teatro sobre isso, portanto acho que vou gostar Olha, muito sobre essa. Well, boa. até foi recente, foi o ano passado aqui no Porto, mas portanto é uma Olha, coincidência recomendação boa. ótima que eu não conhecia e de repente está-se a Pronto. juntar aqui, a unir-se aqui a outras coisas. Que giro. Então, pronto, ela mistura referências, mistura histórias, mas ao mesmo tempo a Ah, narradora está também a falar do hospital em que o marido está doente, uma uhum, prostituta que andava de quarto em quarto, a decadência da sua família, isto em Buenos Aires, enfim, desconforto de gravidez, pânico de voar, enfim. É como num museu, que aliás, um lugar que ela frequenta muitas vezes, à maneira de uma sala de primeiros socorros. Portanto, há aqui mistura ficção, mistura, como é que se diz, monólogos interiores, vá. É um livro de olhares dirigidos a pinturas e a quem as contempla. Singular e inclassificável, celebra o detalhe e inaugura um género literário no qual confluem de forma absolutamente perfeita a história da arte e a crónica íntima, num tom que oscila entre a comédia social e a ironia trágica.
O Nervo Ok, Óptico, da uau. Maria Gainza. Muito obrigada, Mariana. Tenho Eu depois certeza que vou passo-te gostar. E a obrigada, chegar. adoro que me recomendem livros e adoro que me chegue assim um livro que eu nunca ouvi falar e de repente já estou entusiasmada, por isso obrigada. Olha, que bom, e obrigada por esta conversa. Obrigada eu pelo convite. Que bom. Muito obrigada e senti que estive ao teu lado mesmo estando Mesmo aqui aqui no no Zoom. computador, não é? Sim, E temos que estar sim. juntas, porque agora que é que me falta outra coisa que não estás aqui comigo, que era um autógrafo no meu livro. Ai, É. claro que sim, claro que sim. Também, felizmente, Porto e Lisboa não são assim tão Ora longe. bem, Ainda vamos ver. teremos essa oportunidade. Com Espero que certeza. sim. Espero que sim. Olha, obrigadíssima, Sara. Obrigada, Mariana. Beijinho. E obrigada a Beijinho. quem nos ouve. Para a semana há mais.